E aí, galera, mais uma aula de ciências nessa semana. Vamos dar continuidade aqui no nosso material didático. Vamos só recapitular o que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje é um horário bem corrido, mas vamos fazer algumas adaptações aqui. Primeiro, às 18 horas, a gente começa pelo Meet, fazendo a correção do trabalho avaliativo, direitinho, é bom que vocês vão conferir os resultados de vocês. E aí, após esse intervalo, 10 minutinhos a gente consegue fazer a correção, são só questões objetivas. E aí eu vou postar o vídeo da explicação da aula de hoje. Os exercícios a gente não vai copiar, porque o período hoje está bem curto, tá, pessoal? Mas eu gostaria muito, encarecidamente, vou pedir novamente que vocês assistam os vídeos, porque nos vídeos de explicação é onde está o fundamento do nosso conteúdo, ok? No primeiro momento lá no Meet, eu vou esclarecer isso novamente para vocês sobre o material de hoje, ok? Vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos continuar estudando aquele conteúdo sobre substâncias químicas que nós começamos a estudar há algumas semanas atrás. Lembre-se que depois daquele último conteúdo, que a gente estudou sobre o modelo atômico, nós falamos sobre os três principais estudiosos que desenvolveram aí o estudo do modelo atômico, né? Foi exatamente aqui no capítulo 6. Nós demos uma parada de 2 quintas-feiras aí seguidas de feriado, depois tivemos que fazer o trabalho avaliativo. Então, hoje a gente está retomando o nosso conteúdo programático. A gente continua falando sobre substâncias, continuamos dando aula aqui para vocês sobre noções de química, né, um conteúdo bem legal de ciência da natureza. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre substâncias simples e compostas. E aí eu vou mostrar uma tabela periódica para vocês, que não consta aqui no material de vocês, tá? Eu vou aqui na própria internet pegar uma tabela periódica mais completa, porque lá eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, né? Que a gente tem que aprender sobre grupos, períodos, na tabela periódica, só para a gente identificar, a gente fazer a identificação desses elementos. Eu vou pegar a tabela periódica aqui mais atualizada, tá? Vou baixar aqui uma imagem para vocês, para visualizar essa tabela, e aí fica mais fácil da gente fazer essa visualização. Deixa eu salvar aqui. Aí o trabalho, daqui a pouco eu mostro para vocês. Ok, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso material didático. Então, pessoal, substâncias simples e substâncias compostas. Vamos aprender primeiro essas questões de substâncias, tá? A primeira imagem mostra um navio enferrujado. Aí você deve estar se perguntando, que tipo de fenômeno é esse? É um fenômeno químico, pessoal. Veja que esse navio, que era todo feito de metal, ele sofreu alteração, né? Aconteceu alguma reação química aqui, que com o tempo o navio ficou nessa situação, né? A gente considera como ferrugem, tá? Então, o que tem na ferrugem? Por que se desencadeia essa situação? Lembre, pessoal, que o ferro é um dos elementos químicos mais conhecidos e mais comuns na Terra, tá? Já a ferrugem é formada pela reação do ferro e oxigênio na presença de água ou ar úmido. Nós sabemos que quando o ferro tem contato com umidade, né, com água líquida, né, ele tende a enferrujar. Nós já sabemos disso, é natural de saber disso. O que nós não sabemos, e às vezes a gente não se atenta, é que isso é uma reação química, pessoal. Já é uma mistura de substâncias em que acontece esse tipo de fenômeno, tá? Com o tempo. Então não é nada muito difícil de aprender. Com a proposição do modelo atômico, Dalton, um dos nossos estudiosos que a gente viu, agrupou átomos de mesmas propriedades. Átomos de mesmas propriedades seriam átomos idênticos, né? A uma categoria que ele chamou de elemento químico. Então, o que Dalton disse? Né? Se eu tenho um elemento e ele tem a mesma propriedade desse outro elemento, eles pertencem ao mesmo grupo, ok? Compreendendo as propriedades dos elementos, será possível explicar agora as propriedades das substâncias formadas por ele. E, além disso, também a gente vai ver esses elementos organizados na tabela periódica. Hoje nós vamos ver na tabelinha de maneira rápida quantos são os elementos até aqui reconhecidos atualmente, né, na tabela periódica bem atualizada, para a gente estar sabendo o que está falando, tá? Então, organizando os elementos químicos na tabela periódica, tá? A tabela periódica. Átomos com o mesmo número de prótons, né, que são cargas elétricas positivas, se comportam de modo previsível e similar. Por isso são chamados de elemento químico. São átomos, né, pequenas partículas, que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de cargas elétricas positivas, tá? Eu estou demonstrando aqui para vocês 2 elementos, o hélio e o oxigênio.
Pela imagem aqui, tá, pessoal, nós estamos representando essas bolinhas azuis de elétrons, cargas elétricas negativas, essas bolinhas vermelhas, os prótons, cargas elétricas positivas, e a bolinhazinha verde, os nêutrons, tá? Que o próprio nome já fala, não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, tá? É neutro. Vamos só lembrar da estrutura determinada por Dalton, tá? E também aperfeiçoada por Rutherford. Vamos lá. Em todo o átomo, tá? Se concentram no núcleo do átomo os prótons e os nêutrons, e os elétrons, que são cargas elétricas mais leves, elas ficam na eletrosfera, que é esses círculos aqui, ó, essas circunferências aqui, eles ficam ao redor do núcleo, tá? Ok? Então, átomos de hélio sempre apresentam 2 prótons, tá? Isso aqui no caso do hélio, 2 prótons e 2 nêutrons e 2 elétrons. Quando está tudo em partezinha assim, tá, pessoal? É porque esse elemento, esse átomo está neutro, ele está equilibrado, certo? Os de oxigênio sempre apresentam 8. Você vai ver que tem 8 elétrons aqui, 8 prótons e 8 nêutrons. O número de prótons de um átomo, nós chamamos de número atômico, né? Vem da palavra átomo. E ele é representado pela letra Z. Grava aí, viu? O número de prótons, que são cargas positivas, podem ser chamados também de número atômico, representado pela letra Z. Guarda aí. Atualmente, são conhecidos 92 elementos químicos naturais, né, oriundos da natureza, que acontecem naturalmente, e mais alguns que só podem ser criados em laboratório, os chamados elementos artificiais. Então, olha que legal, uma informação importante. Elementos que vêm da natureza em 92, mas tem outros elementos que são produzidos em laboratório. A soma do número de prótons, que é a letra Z, e de nêutrons, que nós vamos chamar de letra N, tem massas semelhantes de um átomo, a gente chama de número de massa, que nós representamos pela letra A. Então, vamos a 3 símbolos, tá, pessoal? O Z, número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, N, número de nêutrons, tá? E a letra A é o número de massa, que é o peso, né? A massa daquele átomo. O elétron tem 1.837 vezes menos massa do que o próton. Isso explica porque ele fica aqui ao redor, né? Bem leve, né? E o próton fica concentrado no núcleo, porque é mais pesado, tá? E não soma para o número de massa do átomo. Por que os elétrons não entram nessa soma? Porque eles ficam soltos. Então, quando a gente for determinar o número de massa de um átomo, nós vamos apenas usar nêutrons e prótons, que são esses que ficam concentrados juntinhos, e eles juntos determinam o peso de um átomo, né? A massa de um átomo. Então, o número de massa seria a soma de prótons, que é a mesma coisa de número atômico, a letra Z, mais N, que é os nêutrons. Então, decora aí, pessoal, como é que calcula o número de massa de um átomo? A soma do número atômico mais os nêutrons, prótons e nêutrons, tá? Então, vamos lá. A tabela periódica dos elementos é uma forma de organizar os elementos químicos de modo informativo e prático. Apenas organizado, tá? Por meio dela, você pode buscar elementos químicos localizados pelas suas características. Olha que legal. Ela é organizada assim, da seguinte maneira. Ó. Em cada célula, os elementos químicos são representados por seu símbolo, que pode ser uma ou 2 letras. Olha aqui para o lado direitinho, aqui, ó, como ilustrado. Além do símbolo, cada quadro costuma conter o nome, o número atômico e a massa atômica do elemento. Vamos olhar aqui do lado, ó, o símbolo. Esse aqui é o elemento boro, tá, pessoal? A letra B é o símbolo que representa esse elemento, tá aqui, o nome dele. Esse número que está aqui em cima dele é o número atômico, tá? Que é a letra Z, que também é chamado de prótons, são 5 prótons que ele tem. E aqui, esse de baixo, é a massa desse elemento, é o peso dele, que é 10,8, tá? Olha que ilustração legal para a gente não esquecer. Então, todos os elementos na tabela periódica são representados assim, ó, desse quadradinho aqui, tá? Retângulozinho, né? Em que vai aparecer o símbolo, o nome, o número atômico e a massa, ok? Elementos químicos com propriedades químicas semelhantes, eles com propriedades, características, né, parecidas, estão agrupados em uma mesma coluna, chamada família ou grupo. Colunas, tá, pessoal? De cima para baixo ou de baixo para cima. Vertical, pensa assim, tá? Esses grupos, eles são numerados de 1 a 18. Então, a tabela periódica ela tem 18 grupos. Mas como o nome da tabela é periódica, ela tem períodos, ou também chamamos de séries, que são linhas horizontais. Então, as colunas são os grupos, né, que são as linhas verticais, e
linhas horizontais são chamadas de períodos, tá? Certo, pessoal? Vamos lá. Os elementos estão organizados em ordem crescente do número atômico, ou seja, começa do menor número atômico até o maior, tá? E vai aumentando da esquerda para a direita, e para os grupos de cima para baixo. Vamos já dar uma olhada. Os elementos da série dos latinídeos, aliás, lantanídeos e dos actinitídeos, né, fazem parte do grupo 3, mas são colocados separadamente na parte de baixo da tabela, para que ela não fique muito larga. Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, para a gente conhecer um pouquinho. Deixa eu ir aqui na minha área de trabalho, para que vocês consigam ver a tabelinha, pelo menos uma ilustração dela. Deixa eu ver se foi que eu salvei. Vou ver aqui a tela, deixa eu ver se eu posso aumentar aqui para não perder a qualidade. Vou pegar uma tabelinha melhor, com resolução melhor aqui na internet, tá, pessoal? Vou pegar isso aqui toda atualizadinha, bonitinho, ó. Ok, olha que legal. Então vamos lá, né? É melhor até uma tabela periódica online, tá, pessoal? Você vai passando aqui ó, o cursor do mouse em cima de cada elemento, ele vai te dando toda a caracterização dele. Por exemplo, nesse elemento aqui, é o hidrogênio, né? O símbolo dele é H, ó, ok? O número atômico é 1. Ele é o primeiro da tabela por quê? Porque ele tem o menor número atômico, isso é 1. Você vê, ele vai crescendo, né? Só para você ter uma organização, ó, as colunas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18, tá, pessoal? Essas colunas são chamadas de grupos e as linhas, tá, pessoal, são chamadas de períodos, ó, ok? Então, olha bem que aqui na tabela periódica você vai passeando em todos os elementos, tá? Essa tabela aqui, ela não aparece o nome, mas quando você coloca o cursorzinho em cima, aparece todas as características do elemento químico. Por exemplo, esse aqui que eu estou com o cursor do mouse em cima agora, só aparece aqui. Esse aqui que eu estou com o cursor do mouse em cima agora, esse é o germânio, né? De novo. O símbolo dele é GE. Por que tem esse M minúsculo? Porque pode ter algum outro elemento na tabela que começa com a letra G. E aí, para diferenciar, a gente coloca a primeira letra, a segunda letra minúscula. O número atômico dele é 32 e a massa dele é 72,64. Lembrando, pessoal, que só essas informações bastam para a gente por enquanto, tá certo? Vocês vão ver que a tabela também tem alguns elementos de mesma cor. Esses elementos de mesma cor, pessoal, são elementos que têm características, né, parecidas, semelhantes, tá? Como gases, né, ferro, essas coisinhas, tá? Mas nós não vamos se aprofundar nisso agora, não. Nós estamos conhecendo a tabela periódica, tá? Aí você vai ver pelas cores que ela também vai dizer, ó, esses elementos que estão verdes são chamados de não metais. Esses elementos que estão de azul mais escuro, gases nobres. Veja que são grupos, né, de elementos que pertencem, que estão da mesma cor porque têm características específicas aí parecidas, tá? Isso aí mais na frente a gente aprofunda. É importante a gente conhecer a tabela periódica, que ela é conhecida como todos os elementos químicos que a gente conhece. Ao todo, pessoal, são 118 elementos químicos. Não esqueçam que desses 118, 92 são naturais, né? Acontecem naturalmente, e os outros são fabricados em laboratório. Preste bem atenção que essas duas colunas aqui, ó, do 57 até o 71 é aqui, ó, para ela não ficar muito larga, eles estão nessa posição aqui, tá? Aí, os livros, os autores colocam aqui embaixo para a tabela não ficar tão larga e a visualização da gente não ficar tão prejudicada, tá? Então, essas duas coluninhas que estão sendo estendidas aqui embaixo, elas estão nessa posição aqui, ó, tá? Na tabela periódica. Muito bem, então temos aqui uma passeadinha nela, vamos voltar para o nosso material didático. Voltando aqui para onde a gente está, a gente viu alguns elementos da tabela, visualizamos ela aqui um pouquinho, vamos aprofundar nisso agora. Aí vai falar dos diferentes grupos da tabela periódica, que era aquele que eu estava mostrando para vocês da mesma cor, tá, pessoal? Nós temos os metais, né, que eu mostrei para vocês lá, vocês vão ver pelas cores, identificar quem são os elementos também pertencendo a esse grupo. Então, 3/4 de todos os elementos são metais, né, uma grande maioria. A seguir, listados algumas de suas principais características. Por que eles são metais? Porque tem brilho, boa condutividade de calor e de eletricidade, aqui nós temos aqui, dois tipos, o cobre e o papel alumínio. Esse papel alumínio serve para conservar alimento, o cobre para energia, né, eletricidade. Eles têm ductibilidade, são bastante resistentes, duros, né? São maleáveis, podem ser comprimidos, né? Podem ser dobrados, enrolados, né? Tem solidez, temperatura ambiente, eles conseguem resistir a temperaturas, tá certo? Também baixas.
Então, são características aqui que a gente está vendo. Nós estamos mostrando aqui dois elementos que estão no grupo dos metais que têm características parecidas, que é o alumínio, Al, né? E o cobre, Cu, ok? Os não metais também, claro, né? Embora seja difícil generalizar, mas quais são as características deles? São maus condutores, é tudo o contrário dos metais, lógico, né? São maus condutores de calor, de eletricidade, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, a temperatura ambiente. Os não metais sólidos são, em sua maioria, frágeis, né? O iodo, por exemplo. Nós temos aqui o enxofre, que é um tipo de material não metal, tá? Vocês vão ver nos grupos na tabela quando a gente estiver aprofundando mais, tá? Os gases nobres, que é aquela última coluninha do lado direito da tabela. A maioria dos átomos desses gases são muito reativos, né? Ou seja, acontecem reações muito bruscas. Esses gases nobres podem acontecer aí até acidentes, tá, pessoal? Eles têm características que são reativos, né? Eles têm capacidade de reação química muito forte, ok? Portanto, não é comum encontrar eles aí sozinhos, né? Normalmente, alguns deles são fabricados também, encontrados. Ao se combinar, eles ficam mais estáveis, né? Se tornam menos reativos e dão origem a substâncias. Então, veja também que eles podem ser combinados e podem até trazer aí alguns benefícios para a gente. Esses gases, pessoal, são chamados de nobres porque eles necessitam estabelecer ligações para se estabilizar, ok? Um só pode causar problemas, mas quando você começa a combinar um com o outro, pode ser que tenha aí alguma utilidade benéfica, tá? O hidrogênio é um gás à parte, tá, pessoal? Ele é o principal gás, né? Hoje na atmosfera, né? Responsável por 70% da massa do universo, né? É um caso especial. Então, quase tudo que tem hoje no universo, 70% é gás hidrogênio. Ele apresenta algumas características e propriedades semelhantes, sabe, os elementos do grupo 17, que são chamados de elementos halogênios. Não vamos nos apegar aos nomes agora, tá? Nós estamos apenas conhecendo, isso aqui, estudo introdutório de química, e outras semelhantes do grupo 1, que são os metais alcalinos. Mas vamos encarar o hidrogênio, claro, como um dos principais gases hoje presentes, 70% de tudo que tem hoje no universo, né, no planeta, é gás hidrogênio. Essa é a grande importância dele. Pessoal, aí com essa combinação de elementos, a gente pode combinar um elemento com o outro, né? Combinar, a gente pode dizer o quê? Podemos misturar. Aí nós vamos ter aí a caracterização de substância simples e substância composta. Eu não vou me aprofundar muito, não. Vamos direto ao caso, tá? Ó, segundo parágrafo. Substâncias puras, né? Identificadas como puras, formadas por um único elemento químico, aquelas substâncias onde você encontra só um elemento químico, são classificadas como substâncias simples. O que é uma substância? É quando acontece a mistura de um elemento com outro elemento. Mas, professor, como é que vai ter substância simples se só pode ter um único elemento? É porque, às vezes, acontece do próprio elemento ser dosado, ou seja, eu posso ter um átomo de oxigênio, mas, se eu quiser, eu posso ter 2 átomos de oxigênio. Eu dobrei o oxigênio, mas eu não mudei o elemento químico. O elemento químico continua sendo o mesmo. E eu estou falando dele aqui, ó, esse símbolo O2 quer dizer o quê? Esse 2 aqui, ele quer dizer o tanto de átomos de oxigênio que tem. Lembrando que o oxigênio, pessoal, a letra O é o símbolo do oxigênio. Então, como é que se lê isso aqui? Ó? 2 átomos de oxigênio. Me diz uma coisa, eu estou misturando átomos diferentes? Não, é o mesmo elemento químico, eu só estou dobrando esses átomos, tá certo? Aqui eles dois, ó. Isso aqui é uma substância? É, porque eu estou aumentando a dosagem de oxigênio. Porém, eu estou usando só um único elemento químico. Por isso que essa substância é uma substância simples. E agora ficou fácil, né, de vocês identificarem uma substância composta, quando ela tem 2 ou mais elementos químicos diferentes. Porque aqui tem 2 elementos químicos, mas são elementos químicos iguais. Aqui são diferentes. Aí são chamados de substâncias compostas. Um exemplo básico o nosso bem maior, que é a água. A água é composta por 2 elementos químicos diferentes, né? O hidrogênio, ó, aqui, e o oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio? 2. E o de oxigênio? 1. Pessoal, quando o símbolozinho não tiver um númerozinho aqui embaixo, é porque é só um átomo, certo? Então, é uma combinação de 2 átomos de hidrogênio, representado por essa bolinhazinha aqui, ó, branca, tá? E um átomo de oxigênio. Vejam, são 2 elementos químicos diferentes. Aí já não é mais uma substância simples, é uma substância composta. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês, para identificar se uma substância é simples ou não? É só olhar para o símbolo. Olha para cá, NaCl. Na, pessoal,
é o sódio e aqui é o cloro. Então eu tenho dois elementos diferentes porque são símbolos diferentes. Então dá para matar a charada na hora que isso aqui é uma substância composta. É o cloro misturado com sódio, formando o sal de cozinha, mais conhecido como cloreto de sódio. Ok? Essa parte tudo se transforma, é uma conservação, é uma adaptação que nosso amigo Anthony Laurent Lavoisier, francês, onde ele comprova, né, as substâncias, que elas são transformadas quando se combinam, né, ele traz mais ainda essa questão da reação química. Eu não vou me aprofundar muito aqui, vocês podem ler um pouco mais. Esse francês estudou bastante sobre substâncias simples e compostas, quando misturadas elementos químicos diferentes, o que acontece, que tipos de reações, ele veio aqui para contribuir conosco, ok? Então, sem se aprofundar muito, eu vou dar uma olhada no exercício aqui, explicar para vocês o nosso exercício de hoje. Lá no finalzinho do capítulo, eu já separei até somente aqueles exercícios que a gente vai fazer. Ó, separei aqui para vocês, deixa eu só maximizar aqui. Então, pessoal, como o nosso tempo é bem curto hoje, né, a gente não vai copiar, tá? Vocês fazem o cabeçalho normalzinho e copia só as respostas em mim, tá? Então, lá na página 104, no final desse capítulo 3 aí, exercícios de 1 a 5, tá, pessoal? Primeira pergunta, como pode ser definido o elemento químico? Vocês acham facilmente no material. Responde aí, coloca só a resposta. Aqui fala dos átomos A e B, pessoal. Olha para os átomozinhos, olha as coresinhas dos átomos que eu ensinei para vocês, né? Que são os prótons, elétrons e os nêutrons. Tá? Aí ele está perguntando quais são os números, né? Porque os números têm algarismo romano. Identificam elétrons, prótons e nêutrons, pertencem ao mesmo elemento químico. Qual é o número atômico? Quais são os números de massa, entendeu? Questão, respostas rápidas aqui, tá? Aqui também, ó, consultando a tabela periódica, eu vou botar uma tabelinha periódica no grupo para vocês, tá? Uma bem legal, bem legível. Indique a qual grupo pertence cada um dos elementos químicos, tá? Grupo, pessoal, na coluna, tá? Os grupos são de 1 a 18, tá? É só vocês olharem na coluna da tabela periódica. 4, classifica as substâncias como simples ou compostas. Ó, é só olhar se tem um elemento, se é só um elemento químico, é simples. Se tem mais de um elemento químico, é composto. E aqui na 5 indique quantos elementos diferentes estão presentes em cada uma das substâncias. Eu vou só dizer quantos elementos, se é 1, se é 2. Escreve numericamente mesmo, tá certo? Então, nossa atividadezinha hoje só respostas para dar tempo para vocês me enviarem tudo. Ok? Vou fechar aqui as nossas abas. Vou voltar aqui para a nossa sala de aula para a apresentação. Então, eu tive que me alongar um pouquinho, mas eu tive que explicar passo a passo para vocês esse assunto de hoje, tá certo? Mais tarde estarei postando lá depois da nossa correção do trabalho avaliativo. Um abraço, pessoal. A gente se vê mais tarde.